E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí nessa transição aí de painéis, né? Esperando um pouquinho. Não, acho que a gente pode começar falando um pouco. Esse assunto, né, AI na indústria é super desafiador, não vamos conseguir cobrir isso na integridade, mas eu acho que a gente pode falar, já falar de AI já é desafiador, AI na indústria muito mais, né? Mas a gente, enfim, conversou um pouquinho, acho que vale a pena a gente se apresentar, falar um pouquinho da nossa história, a gente falar o que é, qual o significado de AI pra gente, enfim, da área técnica, um pouquinho, enfim, da nossa perspectiva, e a gente também falar sobre os desafios, né, que é implementar AI na área industrial. A Dilsa vai falar um pouquinho da perspectiva dela na Intel e eu da Rio. A gente pode começar se apresentando. Sim. Dilsa, eu acho que... Bom, meu nome é Dilsa, eu trabalho na Intel, né, como gerente de serviços, mas eu também sou professora universitária da UESO, uma universidade que pouca gente, não é muito divulgada, mas é uma universidade estadual da Zona Oeste, né? Então é legal que eu tenha perspectiva não só da universidade como da empresa, né? A Intel é uma empresa de analytics, né, voltada principalmente para monitoramento e análise de dados em tempo real, e é um exemplo vivo, né, de uma startup que deu certo, né, porque ela começou como startup e foi recentemente adquirida pela americana RigNet, né, então ela é um bom exemplo de caso de sucesso. Com certeza. Né, então eu estou aqui, né, justamente para mostrar isso, né, que o empreendedorismo, né, vale a pena, é uma opção hoje em dia para, né, para quem está começando. E a gente vai falar mais um pouco, né, adiante, deixar o Vitor se apresentar. Perfeito, Dilsa. Enfim, eu acho que é super prazeroso e simbólico a Rio e a Intel estarem fazendo um painel aqui juntas junto com a Saída do Papel, né? Então a Rio nasceu logo ali, há 2 anos e meio atrás. A Intel também, ali lá perto do Colégio São Bento. A Intel, eu acho que tem 10 anos já, eu acho que de vida, começaram na área bancária, foram para a Oil and Gas e hoje fizeram uma saída, enfim, recentemente, né, ano passado, para um grupo americano, mais de 100 milhões de reais, então é super significativo aí esse momento da Intel. A Rio, eu fundei a Rio em 2017, sozinho, enfim, depois de muitos anos trabalhando na indústria de Oil and Gas, visualizei que existia uma demanda de aplicação de inteligência artificial na área industrial. Hoje, até o final do ano, seremos 20 pessoas, a gente se mudou daqui do centro para Ipanema. A gente, enfim, a Intel e a Rio, a Intel já participou do Scale Up da Endeavor, então a gente teve um painel aqui sobre a Endeavor. A Rio hoje faz parte do Scale Up da Endeavor, a Intel já fez, e, enfim, é muito representativo esse sentimento de give back, né? Então, a Endeavor fomenta muito isso, e a Rio, enfim, a Intel, o Ricardo, né? O Ricardo, fundador da Intel, há 2 anos e meio atrás, quando a gente se conheceu em Houston, né? A gente, enfim, virou amigo pessoal, então a gente teve uma conversa muito franca, né, lá no início. Fala, cara, a Rio tinha acabado de nascer, eu com 3 filhos para criar, uma empresa para tocar e, cara, será que vai dar certo, se não vai? Então o Ricardo teve um papel, fundador da Intel, né, hoje CEO, enfim, chairman, teve um papel muito significativo nesse início da Rio, né? Então toda essa questão de ecossistema e que o painel falou, assim, de comunidade, a gente acabou fazendo isso entre Rio, né? Isso, indiretamente, então é super legal quando tem esse momento mais organizado que a gente vem vivendo sobre a Cariocas, que eu já conhecia. Então é isso, né? Assim, é muito representativo. Então a Rio, falando um pouquinho, né, aplica inteligência artificial para predição de falha de equipamentos, né? A combinação de algoritmos matemáticos, de machine learning, deep learning com a física do equipamento. A gente acopla o nosso sistema aos sistemas de sensores da indústria, né? Então a gente é agnóstico à indústria, então a gente começou a Gas, pouco a pouco a gente foi tendo uma diversificação de portfólio na área de mineração, alimentos e bebidas, energia, e também uma diversificação regional, né? Hoje temos projetos em Santiago, no Chile, na área de mineração. Nosso sistema está rodando no meio do deserto da Atacama, fazendo a predição de falha de uma bomba de um mineroduto. A gente está com projetos em Houston também, então um pouquinho do que a gente vem fazendo. A Intel também tem filiais em Houston, em Londres, né? Mas o P&D da Intel é aqui, continua no São Bento.
A Rio, enfim, nem precisa falar, eu já estampei o nome do Rio de Janeiro na minha empresa. Então, de alguma forma, a gente tem muito orgulho de fazer parte desse cenário, e um cenário cada vez mais rico, né? Então, comunidades acontecendo, a Intel, provavelmente, quando nasceu, não tinha toda essa organização, e a Rio, agora que eu estou tendo um pouquinho de fôlego para fazer esse give back, né? Então, a empresa hoje, com 20 pessoas, já está quase andando por si só. Então, eu também estou nesse momento de dar de volta e de fazer um pouco... tem uma empresa que está nascendo, mais ou menos com o perfil da Rio. Então, estou fazendo esse papel de mentoria, um pouco que o Ricardo fez comigo. Então, super gratificante. É bem legal, né? Isso, né? Eu acho que a gente podia falar um pouco do que é, né, o AI, né, isso. Esse nome de Artificial Intelligence, né, que parece um nome, né, assim, até glamouroso hoje em dia, né, ou inteligência artificial, e que por baixo desse nome, né, é um nome guarda-chuva que embarca né, uma série de tecnologias, mas principalmente da área computacional, né? E eu gostaria de falar um pouquinho, né, das oportunidades da área computacional para empreendedorismo, né, que em especial da área de inteligência artificial, né? A inteligência artificial, como aqui é chamada, né, ela embarca não só a área de, vamos dizer, de robótica, né, de robótica inteligente. Isso é uma área assim, falando em grandes áreas, né, de robótica inteligente. A área de análise de dados, né, e que é agora a famosa área de machine learning, né, de aprendizado de máquina, que dá a entender, né, vamos dizer assim, que a máquina vai ficar inteligente, e que não é bem isso que se passa, né? A análise de dados, ela tem o propósito principal, né, do apoio à decisão, né? Então ela não vai ali te fazer, vamos dizer assim, o milagre, ela vai apoiar a sua decisão, e a partir daí também tem a área de otimização, né? Nisso, então, as empresas atualmente, eu acho que estão tendo uma visão, né, vamos dizer assim, apurada, de que a informação, né, você saber, né, da sua condição interna e externa, né, te dá uma competitividade muito grande. Sim. Né? Então, isso elas estão acordando para esse fato. Sim. Então, a demanda para análise de dados tem sido cada vez maior. Até uma observação, a gente tem dois projetos com duas empresas de energia que são concorrentes, né? E existe uma demanda, né, cara? Como você vai proteger dentro da sua empresa, dentro da Rio, os meus dados contra o meu concorrente, né? Então, existe esse despertar do valor do dado e o valor estratégico, e obviamente a consequência, né? Então, se você dá um valor muito a alguma coisa, você quer que ele esteja protegido, né? Você cria ferramentas para proteção, e isso existe um reflexo interno e um reflexo externo de fornecedores. Não é à toa que o Congresso está passando essa lei de dados, né? Não é à toa que a gente tem esses desafios internos da Rio de lidar com dados de vários clientes, mas é um reflexo, né? Continua, Dilza, só uma observação. Não, ótimo. A informação, ou seja, é valor, né? Agrega valor. E nesse, vamos dizer assim, nesse contexto de empreendedorismo, né? Hoje em dia, trabalhar com análise de dados, você pode fazer isso sozinho até, né? O recurso é o conhecimento, né, do que seja análise de dados, o que está disponível não só nas universidades, lá né, como a gente faz em curso de computação, lá na UESO a gente tem essa área também, né? Então é uma coisa que você pode trabalhar quase que sozinho, mas tem alguns modelos que são bastante interessantes hoje para empreendedorismo na análise de dados, são muitas empresas subcontratam startups que são especializadas em análise de dados. Sim. Então, empresas grandes que precisam de aplicações específicas de análise de dados ou de inteligência artificial, né? Eu conheço algumas, o Vitor deve eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, né? Isso é uma possibilidade. Então, eu costumo falar para os meus alunos isso, que é uma possibilidade. É claro que se você está empregado, tem um emprego, né, ótimo e tal, mas o empreendedorismo é uma opção,
boa opção. Sim. Né? Sim, e é interessante que eu falo muito das aplicações de AI, né? Então a gente conversa muito no time. Hoje o nosso líder de AI ele fez PhD em Cambridge, então em Applied Physics, né? Então ele tem essa visão mais generalista de AI e de matemática, de física, né? De algoritmos. E a grande game changer, a grande mudança que pode acontecer é essa educação em matemática, em algoritmos, machine learning, deep learning, por N setores, né? Então não adianta você aprender AI, enfim, você desenvolver os algoritmos de AI é super importante. A gente já tem, enfim, Google desenvolvendo TensorFlow, muitas nas áreas acadêmicas, mas a grande democratização do AI é a educação da matemática, da computação, por setores de medicina. Então o médico aprender a programar, um médico saber o que é uma rede neural, um advogado saber o que é algoritmo de AI, um engenheiro saber. E aí a aplicação de AI nas áreas específicas, né? Então a grande democratização desses algoritmos, desse grande buzzword de inteligência artificial, que é um grande termo guarda-chuva, será democratizado através dessas aplicações. Então, o que a gente sempre fala, o legal, o bonito, a riqueza está num médico aprender uma rede neural e aplicar no problema dele, né? No domain, específico domain, né? Então, a gente, né, da área de computação, aprender. Sim. Isso é uma coisa que a Intel gosta de ter como mote, é você aprender o problema né, da área de aplicação. Sim. Que é daí que vai surgir o grande valor. É você estar lá no chão de fábrica, né? Você estar lá conhecendo o problema. Sim. Não adianta você falar, eu vou aprender algoritmos espetaculares de deep learning que a Google usa ou que a IBM usa, se você não resolver o problema da pessoa lá, né? Ou algoritmo é isso. O algoritmo é resolvedor de problema, né? São ferramentas. Eu digo grande que é aquele cinturão de ferramentas que o pessoal usa em construção. É isso, né? Você entende redes neurais, você entende algoritmos genéticos, N algoritmos, mas para resolver um problema, né? Então, esse domínio aí, essa junção. Então, na Rio, a gente escolheu aplicar AI para predição de falha de equipamento. Então, a gente resolve um problema que existe, que é o processamento de dados, é utilizar os dados de sensores de bombas, de válvulas, de dutos, e aplicar isso e usar esses dados e processar isso em tempo real para verificar uma falha, verificar um comportamento anormal, reduzir o custo de parada de downtime, né? Então, quando um equipamento falha e essa falha não tinha sido prevista, isso é um custo enorme para a indústria, né? Então, a Rio escolheu aplicar AI para predição de falha. Então, eu sempre brinco que para fazer a predição de falha de uma bomba, primeiro você precisa entender o que é uma bomba, né? Senão acabou. A mesma coisa em medicina, né? Então, a gente se especializou nessa área. Só voltando um pouquinho, eu ia falar um pouquinho de AI, né? A minha visão de AI, na verdade, é matemática. Na verdade, você pode substituir, se você quiser. Quando você, em vez de falar AI, você fala matemática com poder computacional. Porque algoritmos de redes neurais sempre existiram, né? A gente está voltando aí na década de 50, onde os algoritmos foram criados. Então, você vê, década de 50, 60, 70, 80, 90, isso sempre existiu. Mas na década de 50, 60, 70, 80 e 90 não existia o custo computacional que a gente tem hoje, né? Então, a semana passada, a gente estava aplicando algoritmos de AI num computador quântico. E a gente está fazendo uma demo. E essa demo era uma demo que eu tinha acesso a 1 minuto. Por quê? Porque é um game changer. O computador quântico tem uma capacidade computacional infinita. Então, eu usar o computador quântico para a minha rede, para o meu algoritmo, é razoável 1 minuto. Porque cada função, cada rotina que eu rodo é 1000 pontos por segundo, né? Então, um segundo dividido por 1000. Então, você vê, em 1 minuto eu consigo fazer coisa pra caramba e é uma demo, né? Então, cara, você quer testar o nosso computador quântico, é um computador da The Wave lá no Canadá? Toma aqui 1 minuto. Em 1 minuto a gente faz coisa pra caramba. Então, AI é matemática com poder computacional. E é isso. Então, a gente sai aqui dessa palestra sabendo que AI é um termo guarda-chuva, é uma buzzword, mas que são algoritmos matemáticos. E não é essa, né, o termo C, né, muito inteligência artificial e nomes bonitos, né, deep learning, redes neurais. Sim.
não tem nada de, vamos dizer assim, de impossível aí, né? Sim. É claro que a ciência está caminhando, existem ainda algoritmos que levam meses para serem calculados, mas não é isso que está sendo, né? A indústria vai caminhando pouco a pouco e hoje em dia soluções até razoavelmente simples já dão muito ganho às indústrias e as empresas. Sim, eu acho que a gente pode ir por Então, esse... tem muito espaço, tem muito o que se fazer nessa área. Sim. Né? Muita empresa que não usa os dados da melhor forma. Indústria também, né? E indústria que não usa da melhor forma. Sim, né? Isso. E só para complementar o que o Vitor estava falando, que essa área da inteligência, né, da análise de dados em tempo real, já é, né, porque tem a análise de dados dos dados que já foram armazenados, que já foram feitos, e a área de análise do dado que é em tempo, ou seja, você vai analisando conforme ele vai chegando, né? E isso é um desafio a mais, porque ali você tem que ter a velocidade e a capacidade de ir analisando conforme o dado for chegando. Sim. Então, se esse dado está chegando, né, por exemplo, como a Intel trabalha em sondas de petróleo, né, que está perfurando sonda de petróleo e é um custo absurdo, né, e você tem que saber, né, e ter o algoritmo capaz, a solução capaz de ir te mostrando aquele dado em tempo real. Você precisa de velocidade, né, e de armazenamento bom e tudo, e de análises rápidas. Né? Mas isso não é impossível hoje em dia com as máquinas disponíveis e capazes. Mas é um outro setor, né, que tem problemas específicos, né? E áreas específicas. Eu acho que a gente pode falar, a gente entrar nessa área dos problemas, né? Dos desafios. Então, a Dilza falou um ponto importante, né? Então, como a Rio e a Intel se propõe a terem sistemas em tempo real, então isso pode trazer um benefício muito grande, mas tem uns desafios inerentes, né? Então, a qualidade dos dados, né, como a Dilza falou, a gente imagina que tem um sensor, esse sensor, essa variável de pressão, então a gente monitora a pressão lá de uma perfuração e a gente usa um algoritmo que usa essa pressão. Imagina que esse sensor de pressão quebra. Como você faz com o algoritmo? Você continua utilizando ele, você usa outra variável, imagina que a decisão desse algoritmo está sendo feito em tempo real por um operador de uma sonda, né? Então, como você faz essa transição? O operador, ele vai deixar de usar o algoritmo ou não? Então, o desafio do tempo real na área industrial é super grande. Eu ia falar um pouquinho também da educação, né? Então, da educação do cliente. Um grande desafio da Rio é a gente chegar num cliente novo e ele falar, cara, eu quero fazer a predição de falha da minha planta toda. Eu falei, cara, não, assim não, né? Então, senta aqui, vamos conversar. A gente pode chegar lá daqui a 6, 12 meses, mas a gente não começa assim, né? A nossa plataforma até aguenta ter todos os equipamentos plugados a ela, mas não é assim que o ciclo natural funciona, né? Então existe uma educação, um outro desafio, além do tempo real, é a educação do cliente, é mostrar realmente o que é a ferramenta. Então a gente falar de predição de falha com inteligência artificial é super desafiador. Então, por mais que a nossa solução seja escalável, a gente consiga escalar rapidamente, esse processo de venda inicial não é trivial. Porque eu vejo até que existem os dois lados da educação do cliente e da comunidade em geral, né, da pessoa. Tem esse lado que você está falando, que tem cliente que tem uma expectativa muito alta acima do que pode ser feito, pelo menos uma expectativa em tempo. Ele acha que aquilo pode ser adquirida amanhã, imediato. E tem o outro lado do cliente que é cético, que ele não acredita naquilo, porque ele ainda não vê o retorno de investimento naquilo. Ele acha que é uma coisa que tem muito glamour, mas que na prática não vai resolver o problema dele. Então essa educação é importante nisso que a gente estava falando, de você conhecer o problema do cliente, de você estar junto do cliente para você poder, junto com ele, dimensionar o que vai ser possível. E que certamente isso aí é certo, né? Que se ele não tem nenhuma análise de dados, certamente ele vai ter um ganho com isso. Mas
esse dimensionamento, ele vai ter um ganho de 5%, ele vai ter um ganho de 10%, ele vai ter um ganho de 15%, isso só sentando junto. E muitas vezes ele acha que tem um problema específico e quando a gente vai a fundo é completamente outro. Né? Então, a gente criou o nosso sales manager, o Jean, meu sócio, ele criou um questionário que chama de Problem Killer, que força o cliente a calcular o downtime, né, o custo de uma falha, enfim, ranquear quais são as top 5 falhas da empresa, da indústria, a calcular isso em valores, a calcular o retorno do investimento, isso a gente ajuda muito, quais falhas a gente poderia ter evitado, né? E muitas vezes, enfim, eu posso até falar metade, um problema que era identificado pelo cliente, então o cliente achava que o problema dele era a bomba. Mas depois desse screening, depois desse mapeamento inicial, cara, não era bomba, era válvula, uma válvula específica XYZ. Então, essa educação de entendimento do problema, esse entendimento da tecnologia, né, são os desafios que a gente enfrenta hoje, né? Então, o cliente tem que ver que o investimento dele, né, vai ter retorno. O famoso ROI, né? Então, o famoso ROI. A gente hoje tem uma alternativa, a gente trabalha fazendo uma espécie de histórico, né? Então a gente consegue olhar para os últimos 2 anos de operação do cliente e simular o nosso sistema funcionando e verificar quais falhas a gente poderia ter pego. Então nos seus últimos 2 anos você teve 100 falhas e a Rio poderia, se tivesse instalado no nosso sistema, ter pego 40 delas. E aí a gente calcula o preço da falha, estima o custo da falha e a gente consegue um pouco ter um retorno pelo menos uma grandeza desse retorno de investimento. Então foram alternativas que nesses 2 anos e meio a gente foi criando para tangibilizar um pouco isso, né? Mas é um super desafio, a gente demorou muito, a gente sempre tem a Intel também já vive isso, eu falei com o Ricardo uma vez, cara, vou te pagar vou pagar a Rio, a Intel, pelo que você me salvar, pelo que você diminuir. Aí eu falei, contrato de Rio. Isso, e aí eu falo, tá bom, vamos lá, abre seu custo. Então, qual é o seu custo? Não, isso é confidencial, não posso abrir. Eu falei, cara, como é que eu vou no risco com você se você não abre essas informações? Então, existe muito isso, esse glamour de ir no risco. Mas efetivamente, então a gente tem 2 empresas aqui, a Intel há 10 anos no mercado, a Rio há quase 3, que vivem isso, então existe isso, essa abordagem, mas na vida real, quando a gente bota a pressão e fala, não, vamos fazer no risco, quanto eu vou te salvar? Toma cuidado, porque se eu estiver te salvando 10 milhões, você vai ter que me devolver 40%, 4 milhões. É muito mais caro do que fazer uma implementação de 500 mil. Então, aí, quando enfim, existe um pouco de cautela dos clientes. Isso nunca se concretizou na Rio, nem da Intel, né? Então, é engraçado essa história, né? É desafiador. Só para colocar uma coisa a mais aí, né? Que a gente, por exemplo, o que você quer, né, com a análise de dados? Né? Finalmente, né, você quer redução de custo ou aumento de lucro, né, que é o que produtividade, quer, né? Redução de custo, como o Vitor está falando, por exemplo, em previsão de falha, antes que cause um prejuízo maior, você vai prever que aquele equipamento precisa de uma manutenção preventiva, né? Vamos dizer assim. No caso da Intel, né, de uma sonda, se o cara está furando uma sonda de milhões de dólares, né, você está furando e você detectou que você vai para uma pedra lá que vai arrebentar a tua sonda, você para. Né? Então isso daí é certamente economia, né? Isso. O próximo passo, né, o ciclo inteiro, né, vamos dizer assim, da inteligência ou da análise de dados, do analytics, né, se possível, e chegar à otimização, né? Porque uma vez que você detectou que alguma coisa vai acontecer, ou seja, você fez você conseguiu fazer a predição, né, de algum evento, né, ou de vários eventos, você consegue passar para o próximo passo, que é o quê? Você ter um advisor, uma ação ótima, né, uma indicação, né, de uma ação ótima a tomar. Sim. Né? Então isso é uma outra gama de tecnologias. Isso, a gente ainda está chegando nesse momento. Está chegando, mas é um outro
pedaços, que Sim. também vale a pessoa empreender, quem quiser se dedicar a essa área, tem muito o que fazer ainda também. No caso da área de manutenção, isso até tem um nome, né? A manutenção prescritiva. Então, a gente tem, enfim, pode dividir em 3 aqui. Manutenção preventiva, você tem a manutenção preditiva, que é o que a gente está fazendo. Então, análise de óleo, etc., sempre existiu, eles chamam de manutenção preditiva, mas a manutenção preditiva em tempo real, gerando insights para a equipe de manutenção, isso é super novo. A Rio está nesse contexto. Então, hoje a Rio, o Kairos, a plataforma da Rio, é mais uma ferramenta para a equipe de manutenção, gerador de insight, de quebra, do que, enfim, uma análise prescritiva. A gente quer chegar lá. Então, hoje, como funciona o ciclo, né? Então, a Rio, o software a plataforma da Rio, Kairos, ele indica quando o equipamento vai falhar, ele gera um alerta inteligente via celular, via e-mail. O operador, né, de manutenção, ele vai na nossa plataforma, ele verifica quais são os fatores de importância de cada sensor, o que pode estar acontecendo, e age em cima disso. Então, ele faz uma manutenção. Existe toda uma gama de tecnologias que quer dar o próximo passo. Então, uma vez eu fazendo a predição de falha, o que o operador pode fazer para corrigir aquilo de forma automática, né? Então, a manutenção prescritiva hoje é muito manual, mas existem também algumas tecnologias. Eu vi uma empresa que usa um pouco até de realidade aumentada para, uma vez gerado o alerta, você já faz essa manutenção prescritiva um pouco mais ótima. Então, você vê um conjunto de tecnologias, né? Então, a manutenção prescritiva é um desafio, é o próximo passo, é a próxima fronteira tecnológica a serem abordadas. Então, nos próximos 10, 20 anos, isso vai ser uma realidade. E concordo, né? Então, se existe uma área dentro da manutenção que tem um oceano azul, enfim, essa parte de ação, de predição e de indicação, né? De o que a gente chama de da especialidade ali, né? Eu acho que a gente já pode começar a finalizar, né? Sim. Então meu recado final né, que tentem, empreendem, não é difícil, é uma possibilidade, né? E dentro das universidades, junto às empresas, pesquisem que tem empresas que estão apadrinhando startups como uma solução para elas, né? É vantajoso para a grande empresa ter startups que trabalham junto com elas, né? Porque elas querem focar na área né, no core business dela e precisam de startups de apoio, né? E o Analytics, né, e a análise de dados é bem voltada para isso. Então, tentem, e no que a gente puder ajudar, tanto lá na UESO quanto na Intel, estamos à disposição. Boa. Obrigado, Dilza. Então, do meu lado, primeiro agradecer esse convite da Cidade do Papel, né? Então, é a oportunidade um pouquinho de falar da história da Rio, enfim, ir lá no início, né? Então, você vê, né? Logo aqui do lado, a gente foi criada a Rio, a Intel. Então, esse sentimento de give back, a gente é muito, por ser uma scale-up endeavor, tanto o Ricardo como a Rio, eu, né, diretamente, a gente é muito cobrado pelo esse give back. Então, o Ricardo fez a parte dele, eu sou cobrado para fazer a minha, além de outras iniciativas, como o meu mentor da Endeavor faz esse give back comigo, a gente é cobrado para isso. Então, isso faz parte. A gente até está fazendo, criou o Rio Talks para falar um pouquinho lá no LinkedIn sobre o que a gente vem vivendo. Então, obrigado por essa oportunidade, né? Eu acho que a gente cobriu um pouquinho, falou um pouquinho da Rio, da Intel, vocês já sabem o que a gente faz. A gente falou um pouquinho da nossa visão de AI, então tentando desglamurar, tirar esse glamour, né? Tanto de AI como de empreendedor, né? Eu estou aqui, enfim, não é fácil, mas a Rio e a Intel, na verdade, são provas vivas de que empreender no Rio é possível e é gratificante, né? A gente falou um pouquinho dos desafios que a gente encontra na aplicação de AI na indústria real, né? Então, saindo um pouquinho do Nutella e indo pro raiz, né? Então, e é isso. Eu acho que a gente falou um pouquinho, acho que conseguimos cobrir AI na indústria, eu acho que de uma forma high level, mas acho que foi interessante. É isso, obrigado a todos aí pela presença. Obrigado a Dilza. Obrigado, Vitor.